O café já está feito. O uniforme está vestido no corpo e a rotina de trabalho começa novamente. No trajeto habitual, a música quebra o som do ônibus, dos carros e até das poucas conversas paralelas que sobrevivem ao Instagram enquanto o mundo passa pela janela. Como se o mundo nada tivesse a oferecer. E talvez nem tenha mesmo. A gente segue assim, automático, dia após dia, repetindo o mesmo caminho, como se a única pausa possível para isso tudo fosse só aquele momento de deitar na cama e apagar. E no meio disso tudo, acaba que tudo é passageiro. As nossas tarefas, elas exigem urgência, as nossas contas não podem esperar, e aquilo que nós sacrificamos por um futuro melhor cobra todos os dias uma pressão constante no presente para atingir aquela meta diária que servirá para atingir a meta semanal, que é uma projeção da meta mensal e que somam-se todas na meta anual, que renderá uma porcentagem líquida de pelo menos ali uns 2 bombons e uma conta de luz paga no início do mês de janeiro. O sacrifício para provar que merecemos algo, que existe algo à nossa espera no futuro, que não seja a morte, faz tanto sentido como uma taxa de juros que torna uma dívida de R$200 em R$5.000 no período de um ano, mas que faz um investimento de R$200 render em R$20 em um ano. No fundo, parece que existir é pagar um aluguel eterno, e enquanto você durar, se tiver sorte, talvez ainda dure com algum patrimônio, mas só talvez. Seja qual for a sua filosofia de vida, a sua religião, ou até mesmo o seu pensamento sobre a morte, não há um ponto alto máximo para o agora e para o depois, tal como esse sistema que a gente vive oferece. Não por palavras vazias, e essa não é só mais a reclamação de mais um jovem vagabundo que não quer trabalhar. Mas pense o seguinte, se em algum momento você já perdeu noite de sono, com medo de ser mandado embora, com medo de ser despejado do aluguel, e já tomou mais de 2 latas de energético só para estar de pé, para trabalhar minimamente bem, você paga aluguel por trabalhar por alguém. Do ponto de vista religioso, o anátema do Éden diz ao homem: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste do fruto dessa árvore, maldito é o solo por causa de ti. E com sofrimento dele se nutrirá todos os dias de sua vida. Com o suor do seu rosto comerá teu pão, até que retorne ao solo, pois dele tu foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó retornará. Quando pensamos esta passagem, vemos que o trabalho é a essência do homem por nascimento. Trabalhar para possuir os recursos necessários para sua existência, para ter as condições necessárias de ter seus filhos, de cuidar da sua família, trabalho então seria a linguagem de amor do homem. Nenhuma outra teria tanta importância como aquilo que ele faz. E por essência, esse trabalho é tudo aquilo que se constrói com suor, amor e paixão. Mas o modelo em que vivemos hoje não se trata de uma produção amorosa daquilo que comemos e bebemos, das roupas que vestimos e do conforto que provemos com sofrimento para desfrutar do que construímos. O sistema do qual integramos hoje é o exato oposto do propósito de existência que temos segundo as grandes religiões. Mas do ponto de vista ateu, segundo a teoria da evolução das espécies, aquele grupo que melhor se adapta às condições do ambiente está sempre deixando descendentes para continuar o ciclo da vida em que vive, mas também é o ser humano um agente da natureza. O ser humano já há muito tempo modifica todo o ambiente ao seu redor, as suas condições e até mesmo a proposta de tudo na natureza. E agora, somando isso a um grupo onde a maioria se adapta para sobreviver em um jogo onde um salário paga R$50 por dia, mas não paga uma pizza, mas compra de 12 a 14 horas de trabalho mais o trajeto de ida e volta de um ser humano, enquanto os reais donos do capital fazem as suas festinhas em ilha privada,
e lançam crianças iludidas o suficiente para viver aquele American Dream bonito com as suas músicas, é o exato tipo de seleção artificial que Darwin propôs. Se os humanos conseguem mudar animais e plantas em poucas gerações, imagine o que a natureza poderia fazer em milhões de anos. Invertendo essa frase e fazendo uma reflexão, se a natureza consegue mudar animais e plantas em milhões de anos, o que o ser humano poderia fazer com poucas gerações? Quando comparamos o homem com a natureza, não há dúvidas de que a soberania que temos a respeito das nossas capacidades, o que a natureza leva cerca de 20 mil anos para produzir, nós fazemos em questão de meses. Pois somos dotados de consciência, temos o poder de prever resultados, analisar estruturas e o funcionamento de organismos unicelulares com os nossos próprios olhos. E diante disso tudo, o que fazemos é apenas pedir comida no delivery. Pois as 14 horas de trabalho foram desgastantes e ter que trabalhar mais 28 horas para quitar os lanches de R$120 que compramos. É o que fazemos. Quando olhamos para o Brasil, entre todos os benefícios e direitos de deputados e senadores, o Brasil gasta mais de R$3 milhões por ano custeando um único deputado, considerando todos os salários, verbas de gabinete, cotas e outros custos de manutenção, que totalizam bilhões de reais por ano. Somando todos os deputados, o Brasil anualmente gasta 4,7 bilhões de reais apenas para fazer a manutenção da política e da democracia contra a desigualdade social. Em meio ao que produzimos, eu sinto que somos domesticados a permanecer nessa miséria, ganhando pouco, infartando cedo, apenas para talvez dizer que a favela venceu. A piada sem graça da vida, nessa ocasião específica, não seria então a dor e o sofrimento do ser humano, mas sim uma arquitetura de um modelo aonde você paga com o seu suor o pão de meia dúzia, com direito a manteiga, requeijão, ovos fritos, enquanto corta o presuntado ao meio para render em 2 pães com uma fatia. Quando me oferecem esse modelo de vida, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não quero isso. O mais desonesto para mim desse sistema todo é olhar para fora e ver peão de tabuleiro que acha bonito humilhar os outros. Um cliente que acabou de receber R$2 mil no pagamento dele e chega no restaurante agindo como se ele fosse o rei de tudo, como se ele fosse alguém grande pelos R$2 mil de vale que ele ganha. Ou então também aquele funcionário do caixa do supermercado que te trata como se você fosse um incômodo por estar comprando alguma coisa no mercado em uma terça-feira à tarde, mesmo que a terça-feira à tarde que vocês estejam seja o único dia de folga que você tenha para ir no mercado comprar alguma coisa. No final das contas, passar por tudo isso só para dizer que conquistei com suor, ver dinheiro na minha conta, ter um Corsa do ano 2009 pagando R$30 mil nesse carro e um apartamento financiado para me pagar nos próximos 35 anos de forma religiosamente mês a mês, comprando 2 apartamentos e tendo um, não me soa mais um jogo seduzente em que sinceramente eu tenho chances de ganhar isso daí. Do meu ponto de vista, não existe disparidade nesse jogo da vida em que vivemos. O que existe é um tabuleiro construído para peças que abrem mão de propósito e filosofia para viverem por algo proposto e filantrópico, de doar tudo o que temos sem esperar nada em troca. Aqui foi o Talas, até um próximo vídeo. Uma boa noite. Agora, eu preciso ir embora. Deixar o Brasil com urgência. Fique com Deus e se cuide.